Quando eu joguei Donkey Kong no Super Nintendo pela primeira vez, eu não entendi o que estava acontecendo, porque aquilo simplesmente não parecia um jogo daquela época. E sem perceber, eu estava começando uma das trilogias mais inesquecíveis que já existiram. Donkey Kong Country do Super Nintendo não era só mais um jogo. Quando ele saiu, parecia que a gente estava vendo o futuro dos videogames. Gráficos que pareciam 3D, animações absurdas e uma trilha sonora que até hoje é lembrada. Mas o mais impressionante é que aquilo não foi só um sucesso isolado. Sem que muita gente percebesse naquela época, ali começava uma trilogia que ia elevar o nível a cada jogo e marcar uma geração inteira. Esse vídeo a gente vai lembrar da trilogia do Donkey Kong Country do Super Nintendo, desde o impacto do primeiro jogo, passando pela evolução do segundo e até chegar no terceiro, que muita gente até hoje o subestima. E talvez você se lembre de coisas que nem sabia que ainda estavam guardadas. Se você também está nessa viagem comigo, já se inscreve no canal para fazer parte dessa tripulação e comenta aí, qual Donkey Kong marcou a sua história, 1, 2 ou 3? Quando o primeiro Donkey Kong saiu, parecia que ele não pertencia ao Super Nintendo, porque quando a gente jogava, era algo totalmente em pixel. Donkey Kong vinha com personagens que pareciam 3D, tudo pré-renderizado, feito em computadores super avançados da época, e depois adaptado para o videogame. E o resultado era algo que simplesmente chocava quem jogava. Era aquele tipo de jogo que você mostrava para alguém e falava: olha, isso aqui está rodando num Super Nintendo. Mas não era só sobre gráficos, era a sensação que o jogo passava. Tudo ali parecia novo. O jeito que o personagem se movimentava, as fases cheias de detalhes, os efeitos, dava a impressão que você estava jogando algo que vinha do futuro. E para quem viveu aquela época, era impossível não ficar impressionado, porque não era só mais um jogo, era aquele tipo de experiência que você sabia que era diferente. E é claro, as fases. Donkey Kong Country não tinha só fases boas, ele tinha fases que ficaram na memória, como a do carrinho da mina, rápidas, tensas, onde qualquer erro fazia tudo começar de novo, ou as fases da água, com uma trilha mais calma, um ritmo diferente, quase que como se o jogo fizesse uma pausa, mas ainda estava te desafiando. Cada tipo de fase tinha sua identidade, o que fazia o jogo não ficar muito repetitivo. Você sempre sentia que estava ali vivendo algo novo, e foi aí que surgiu o Diddy Kong, mais rápido, mais ágil, completamente diferente do Donkey Kong. E a troca de personagem entre os dois deixava o jogo ainda muito mais dinâmico. Aquilo não era só jogar, era escolher a forma de jogar. Aí veio o Donkey Kong 2, muita gente achou que seria mais do mesmo, mas não foi. Para muitos, esse aqui é simplesmente o melhor jogo da trilogia, porque ele não só manteve tudo que o primeiro fez, mas ele melhorou, muito mais desafiador, mais completo e com um level design muito mais refinado. Era como se os desenvolvedores tivessem entendido exatamente o que o primeiro fez e fez funcionar muito melhor no segundo, elevando isso para um nível máximo. Mas o que mais chamava a atenção no Donkey Kong Country 2 era o clima, tudo parecia sombrio, mais sério, desde os cenários até a trilha sonora. Navio pirata, fábricas, lugares mais escuros, era como se o jogo tivesse crescido junto com quem jogava. Isso dava uma sensação totalmente diferente. Não era só aventura, era quase como se estivesse um desafio maior, mais intenso, e foi no Donkey Kong Country 2 que a gente conheceu a Dixie Kong. Ela não era só mais um personagem, ela mudou completamente a forma de jogar. Com o giro de cabelo ela conseguia planar, alcançar lugares mais altos e salvar em situações quase impossíveis. Enquanto isso, o Diddy era mais rápido. Dixie trazia o controle, precisão, e isso deixava o jogo ainda mais estratégico. Cada personagem tinha seu momento, e saber usar isso fazia toda a diferença. O level design aqui era outro nível. Fases bem construídas, desafios mais inteligentes, tudo parecia pensado nos mínimos detalhes, e isso deixava o jogo muito mais marcante. E aí chegou o Donkey Country 3, e talvez o mais injustiçado da trilogia, porque muita gente na época não deu o valor que ele merecia. Talvez por ser diferente, talvez por não ter o mesmo impacto dos anteriores, mas na verdade é que ele trouxe muita coisa, e mesmo assim acabou ficando esquecido quando comparado aos outros dois anteriores. O Donkey Kong Country 3 foi o que mais arriscou em mudar a fórmula, principalmente no seu mapa. Dessa vez você não só avançava, você explorava com barcos, liberando caminhos e descobrindo áreas escondidas. Era quase como se o jogo tivesse um mundo aberto. Isso mudava completamente a experiência, não era só passar de fase, era explorar, descobrir e avançar no seu próprio ritmo. E foi no Donkey Kong 3 que surgiu o Kiddy Kong. Ele trouxe uma dinâmica bem diferente. Ele era mais pesado, mais forte, com uma sensação oposta à agilidade que a gente estava acostumado. Ele junto com a Dix criavam uma dupla muito curiosa. De um lado a leveza, o controle e do outro a força e o impacto. Isso mudava a forma de encarar as fases. Talvez não tenha sido o personagem mais querido, mas com certeza foi uma tentativa de trazer algo novo para a série.
E no fim, a trilogia Donkey Kong não foi só uma sequência de jogos. Ela ajudou a definir uma era. Em um momento onde existia uma rivalidade indireta ali entre o Mario, Donkey Kong apareceu como um novo, mais ousado, mostrando até onde o Super Nintendo podia chegar. E isso teve um impacto enorme. Os jogos venderam milhões, ajudaram a impulsionar o próprio console e provaram que ele ainda tinha muito a oferecer. Mais do que números, o que realmente ficou foram as memórias. Fases difíceis, as trilhas sonoras e tudo aquilo que a gente viveu jogando. Porque no fim, Donkey Kong Country não foi só uma trilogia, foi parte da história de muita gente. Tripulação, se essa viagem trouxe alguma lembrança para você, já se inscreve no canal e continua com essa jornada comigo. E comenta aqui embaixo qual Donkey Kong marcou a sua história, o 1, o 2 ou o 3.